Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, passando aqui hoje para falar sobre os momentos felizes que eu tive com o Eduardo. E esse vídeo foi a pedido da minha sobrinha Priscila. Então, Priscila, aí está o pedido realizado dos momentos felizes que eu tive com o Eduardo. Então, vamos lá, vamos começar. Então, gente, antes de começar, eu queria falar assim para vocês que os momentos felizes que eu tive com o Eduardo, analisando, né, toda essa trajetória que eu tive com ele, eu vou falar para vocês assim, na verdade, que o Eduardo, sendo uma boa pessoa, tendo mais qualidades do que defeitos, sendo uma pessoa calma, sendo uma pessoa tranquila, sendo uma pessoa de fácil convivência, sendo uma pessoa que era fácil adaptar às diversas situações, sendo uma pessoa alegre, sendo uma pessoa de bom humor, sendo uma pessoa que me mimava, que me tratava bem, que queria me fazer feliz todos os dias. Então eu posso falar assim, que acordar e dormir do lado dele era muito bom. Eu já era feliz só por isso, tá? Mas assim, eu elenquei alguns momentos felizes aqui para vocês, né? Mas então vamos lá. O primeiro momento feliz que eu lembrei, logicamente que não podia ser outro, foi quando eu conheci o Eduardo, né? Então, quando eu conheci o Eduardo, logo que eu vi aquele moço lindo, com as características que eu gostava, então é lógico que foi um momento muito feliz a primeira vez que eu ouvi e também conversando com ele em outros momentos como amigo, eu pude perceber que os nossos pensamentos se encontravam, né? Davam certo. Então foi um momento muito feliz quando eu conheci o Eduardo. Então vamos lá. Outro momento feliz que eu posso falar. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho meu cabelinho, gente. Assim, pronto. Outro momento feliz que eu posso falar é que depois que eu conheci ele, a gente começou a namorar, né? Que foi logo em seguida. Quando a gente começou a namorar, desde o início de namoro, vamos dizer assim, né? Porque foram 7 anos, bastante tempo, mas tudo foi muito ótimo, foi muito bom, não posso reclamar de nada. Como eu volto a dizer, ele me tratava super bem, então não podia não gostar da época de namoro. Depois da época de namoro, gente, no namoro ainda, né? O que eu lembro é que a gente comprou um carro junto, né? A gente ajuntou dinheirinho junto, comprou um carrinho junto e foi um momento muito feliz, né? Pra gente não andar mais de ônibus, né? Quem já andou de ônibus sabe como é que é, né? Então a gente comprou nosso primeiro carrinho, foi um momento feliz. Depois, durante a nossa trajetória, a gente foi trocando de carro. Cada carro que a gente trocava, também posso dizer que era uma conquista que a gente teve junto, são momentos muito felizes, né? É isso aí. Depois, outro momento feliz que eu lembrei também foi no caso do meu casamento, né, gente? O dia do meu casamento foi um momento muito feliz. Não só do dia do casamento, mas os planejamentos, né, que a gente fez um ano antes, que a gente juntou dinheirinho para a gente fazer a festa, né? Então, tudo isso, essa organização, esse planejamento, essa união de juntar dinheiro para poder fazer a festa, eram momentos felizes de conquista, né? O dia do casamento, então, né, que eu ia ficar ao lado dele todos os dias, também foi um momento muito feliz. Outro momento feliz que eu lembrei para falar para vocês, depois do nosso casamento, né? Os passeios, né? Que eu era solteira também, né? Os passeios que a gente fazia em geral. Quando eu era solteira, eu lembro a primeira vez eu fui para o zoológico de São Paulo com ele, sabe? Na excursão. Assim que eu conheci ele. Então eu adorei. A gente ficou o dia inteiro lá em São Paulo, passeando no zoológico de São Paulo. O primeiro passeio com ele foi esse.
Depois os restantes do passeio, né, era muito agradável quando a gente ia viajar para casa de parentes, quando a gente tinha almoço nas casas do meu e do parente dele, era muito agradável. O que mais? Quando eu fui viajar com ele na lua de mel, né, que eu já falei no outro vídeo, o resort lá de Goiás, né, do Rio Quente. Também a gente já foi para Porto Seguro, foi muito bom. A gente já foi para Camboriú, a gente já foi para Gramado, a gente foi para aqui perto de Campina, né? Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, né? Então, Circuito das Águas Paulista, vamos dizer assim, né? Foi muito bom, gente. Foi ótimo. Então, todos os passeios, discoteca, barzinho, né? Que a gente ia passear, são momentos alegres, que foi muito bom, que eu lembro com muito carinho. Outro momento, né? Que foi bom pra gente também, que eu lembro, quando a gente comprou o apartamento, gente. Aí eu fiquei muito feliz, né? De ter a minha casa própria. A gente conseguiu comprar um apartamento. Depois o dia que a gente foi pegar as chaves do apartamento. Depois a primeira noite que a gente dormiu aqui no apartamento foi muito bom. Também quando a gente quitou o apartamento foi ótimo, né? Ter a casa própria. Então são momentos muito felizes, né? É isso. Outro momento que eu lembrei foi o nascimento dos nossos filhos, né? A gente demorou muito para ter filho. Daí também, quando a gente teve, gente, foi uma felicidade só. O Eduardo, então, transbordava de alegria, né? E ter dois meninos para a gente cuidar, né? Como eu falei, pequenininho, pareciam uns bonequinhos, a gente ficou muito feliz com isso, né? Da gente ter podido ser pais, né? Desses dois meninos. Outro momento feliz, vamos lá. Depois dos nossos filhos, a reunião de família, gente. Reunião de famílias, né? Datas comemorativas, aniversários das pessoas. A gente se reunir tanto com a família dele, tanto com a minha, tanto com amigos, tanto com conhecidos. Foram momentos muito agradáveis, né? E nas viagens também conhecer as pessoas, né? Foram momentos muito agradáveis, isso. Outra coisa que eu separei aqui para falar para vocês foram isso, gente. É um momento com qualquer um de todas as pessoas, né? Mas, enfim, o que eu quero destacar aqui de novo, né? Não sendo repetitiva, mas tô sendo honesta com meus sentimentos. Eu volto a repetir que separei esses momentos felizes, mas não há preço no mundo que pague você dormir e acordar com a pessoa que você ama, com a pessoa que faz você se sentir bem, uma pessoa que zela por você, que tem carinho, que cuida, né? Que pensa no seu bem-estar. Então isso não tem preço na vida, né? Então os momentos felizes que eu pude viver cada dia com o Eduardo, não vou chorar não. É isso. Viver e acordar com ele já era muito feliz. Então, gente, não vou chorar não. Espero que vocês conheça uma pessoa que nem o Eduardo na vida de vocês, viu? Isso. Tô brincando. Só quero falar que tive momentos mais felizes do que tristes. Não que eu não tivesse momento triste na minha vida. Vou arrumar aqui, gente. Não que eu não tivesse momentos tristes na minha vida. Mas que o Eduardo, sendo uma pessoa prática, sendo uma pessoa, posso dizer que quando tinha momento triste, ele é uma pessoa prática, ele era uma pessoa que sabia lidar com os problemas da vida, era tranquilo, era calmo com os problemas, então tudo se ajeitava, né? Ele me passava confiança e me apoiava em tudo. Então, por esse fato, né,
É lógico que a gente tem problema, tem tristezas, mas também não posso negar, né, em primeiro lugar, com a ajuda de Deus, a gente sempre se sustentava com Deus e a gente se recuperava. Então, posso dizer que foram mais momentos felizes do que tristes, né? E tudo se ajeitava, graças a Deus. Então é isso, gente. Os momentos felizes. Eu posso falar que o principal era, de novo, novamente, acordar, dormir e acordar com o Eduardo todos os dias. Já era muito bom. Eu já era muito feliz. É isso daí. Então, por hoje é só. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada pela escuta, obrigada pela companhia, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pelo carinho. Até mais, se Deus quiser.